Mas a gente já tem, então, um primeiro processo aí de Donald Trump contra a apuração num dos estados-chave, seria isso? Conta pra gente como é que tá, o que está acontecendo. Na verdade, Carla, já são 4 processos ao todo. A equipe de advogados do presidente Donald Trump entrou com processos na Geórgia, aqui na Pensilvânia, em Wisconsin e no Michigan. Eles querem a recontagem dos votos em Wisconsin, querem parar a contagem desses votos aqui que ainda estão sendo contabilizados. Inclusive, parentes do presidente e equipes de advogados dele estiveram aqui agora há pouco e apresentaram uma decisão da Corte de Apelações aqui da Filadélfia, que deu a eles o direito de colocar um representante dentro desse centro de apuração de votos aqui da Filadélfia. Acontece que o partido já tem observadores, porém, eles fizeram questão de que alguém da campanha estivesse aqui e aparentemente conseguiram. Mas o que a gente está vendo é que, como a apuração dos votos está mostrando um resultado muito apertado em vários estados, nós teremos não só recontagem de votos, que é um direito de quem perde a eleição no estado por uma diferença muito pequena de votos, como também processos na justiça que podem adiar ainda mais o resultado dessa eleição presidencial, Carla. Esses questionamentos a gente lembra que podem chegar até a Suprema Corte, né, Heloísa? O problema é que a Suprema Corte é um órgão equivalente aqui ao nosso Supremo, ao nosso TSE, nesse caso, né, no que se refere às eleições. Óbvio que ele seria como o nosso Supremo Tribunal Federal, mas nesse momento ele agiria como o Tribunal Superior Eleitoral para revisar aí o que for pedido pelo Donald Trump ou pelo Biden, eventualmente, se contestar algum resultado. E eu gostaria de saber se, com essa composição da Suprema Corte, que hoje conta com mais elementos conservadores do que elementos progressistas, isso poderia implicar em alguma coisa que possa favorecer, por exemplo, um pleito de Donald Trump no sentido de pedir recontagem e revisão de resultados. Pois é, essa é uma das grandes incógnitas. O que a Suprema Corte vai dizer? O que ela terá que avaliar é a lei de cada estado, como a contagem é feita e como a votação é feita, para ver se o que está acontecendo no estado está seguindo a lei daquele estado. Como você sabe, cada estado tem uma regra diferente. Esse será o papel da Suprema Corte. A gente não sabe o que os juízes mais conservadores farão, porém, eles não são cabos eleitorais de Donald Trump, eles são juízes da principal corte do país. Eles também têm uma reputação a defender e o voto que eles derem nesse tema entrará para a história do país. Então não é uma ligação assim tão simples e direta dizer que porque o juiz foi indicado para o cargo pelo presidente, que ele fará o que interessa politicamente ao presidente. Acho que é um pouco mais complicado e sutil do que isso, sabe, Carla? Então, ninguém sabe o que será o resultado dessa Suprema Corte que hoje nós temos lá em Washington. Carla. Você falou que já há várias ações, então, você citou 4 ações aí que estão sendo já encaminhadas. Agora, isso não é uma coisa tão simples assim, né? Porque cada uma dessas ações, como você disse, tem cada estado a sua legislação eleitoral e cada uma dessas ações, ela é paga e é muito bem paga. Você pedir uma recontagem de votos não é algo que você possa simplesmente chegar lá e dizer, você tem que pagar um valor que pode chegar a milhões de dólares, não é isso? Olha, vamos separar uma coisa da outra, né? Uma coisa é a ação na justiça para pedir que os votos parem de ser contados. O presidente Donald Trump alega que voto, em alguns lugares ele alega que o voto só pode ser contado na noite da eleição. Em outros estados, como aqui na Pensilvânia, ele alega que votos que chegaram depois do dia 3 não podem ser contados, apesar da regra aqui no estado dizer que os votos que vieram pelo correio, se tiverem carimbo do correio até o dia 3 de novembro, podem sim ser contados, se chegarem aqui até
sexta-feira, 5 horas da tarde, né? Então existe essa discussão que vai parar nos tribunais a respeito do processo. Isso é uma coisa. A recontagem é outra história. A recontagem é um direito em vários estados, é um direito de quem perde por uma margem muito pequena. O candidato que perdeu pode pedir a recontagem e em alguns estados até os eleitores podem pedir a recontagem. Se você conseguir juntar um número de assinaturas suficiente, o eleitorado também tem o direito de pedir a recontagem, mas ela tem que ser muito apertada para esse direito poder ser exercido. Então são duas coisas diferentes. A recontagem faz parte do processo eleitoral, aqui é normal, acontece, dificilmente muda algum resultado. E a outra é o que a gente está chamando aqui de judicialização da política. É levar para os tribunais a discussão a respeito do processo político. Isso sim vai mobilizar um exército de advogados, os mais graduados do país, dos dois lados, e aí sim vai ser um processo caríssimo, mas que deve andar rápido, porque a justiça, tanto as instâncias inferiores como a instância máxima, sabem que disso depende a tranquilidade, a paz, a estabilidade do país. Então esses processos andam rapidamente, Carla. Muito bem colocado, Heloísa, essa separação que você colocou entre o que é ação judicial e o que é um direito de cada candidato, que é essa recontagem. Agora, em alguns estados, a lei afirma que essa recontagem tem que ser paga pelo reclamante. Então, eu vi que, por exemplo, tem estado que cobra até 3 milhões de dólares para que essa recontagem seja feita, ou seja, um custo que não vai cair em cima de um contribuinte, mas sim do reclamante.